Alô, minha gente da agropecuária brasileira, o setor mais produtivo do Brasil. Tudo bem? Mais uma edição do nosso programa Olho no Agro, com muita informação. A nossa equipe já está montada, o Daniel Leiter nas imagens e também na edição, João Vitor, Mariana e o André na produção e direção, Og Costa e Arão Dias Neto na apresentação. E nessa edição teremos vários assuntos importantes da agropecuária brasileira. Fique ligado. E no programa de hoje, uma matéria bastante importante e talvez até um pouquinho curiosa. É que a mulherada está tomando conta do mundo rural. Mas antes disso, eu chamo o Og Costa para destacar aquilo que será apresentado no programa Olho no Agro nesta edição. Ok, Arão, amigos do canal, vamos então aos destaques da edição de hoje. Safra 2021-22 cresce 4% em relação ao ciclo anterior. E o governo está avaliando excluir custos portuários da base de tributação de importados. As exportações totais de carne bovina em fevereiro crescem 47% em volume e 77% na receita, de acordo com a Abrafrigo. O Bank of America sobe conta para IPCA e Selic em 2022, mas diz que o Brasil é destaque em meio a risco geopolítico. As exportações de carne de frango crescem 13% no primeiro bimestre. E é isso mesmo, Arão. As mulheres comandam 31% das propriedades rurais no país. Todos os detalhes dessas notícias vocês terão em 10 segundos aqui no programa Olho no Agro. Rações Pioneira. Sua segurança e confiança são a nossa marca. 43 3551 2362. E o setor agrícola brasileiro vem enfrentando já desde o ano passado, se não um pouquinho mais tarde, a falta de chuva. Isso acaba afetando a produção brasileira de grãos. Porém, safra 2021-2022 cresce 4% em relação ao ciclo anterior. Mais detalhes com Og Costa. Com crescimento superior a 10 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior, a produção de grãos deve chegar a 265 milhões e 700 mil toneladas, conforme aponta o sexto levantamento da safra 21-22, realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. O documento mostra ainda um incremento de 4,3% na área a ser plantada, estimada em 72 milhões e 700 mil hectares, o que corresponde a incorporação de 3 milhões de hectares influenciados, sobretudo, pelo crescimento da área de soja e de milho. Apesar da expectativa de aumento na colheita quando comparada com o resultado obtido no período 2020-21, observa-se uma leve perda na produção de 0,9% sobre o volume divulgado no mês passado. A queda é reflexo da forte estiagem verificada sobretudo nos estados da região sul do país e no centro-sul do Mato Grosso do Sul. O clima adverso impactou de maneira expressiva as produtividades das lavouras de soja e milho primeira safra, principalmente. E aqui no Brasil tem imposto para tudo que é lado. Até onde você não imagina que tem imposto, vai procurar e tem. Por exemplo, o governo federal avalia excluir custos portuários da base de tributação de importados. Og Costa. O governo está finalizando a elaboração de uma medida para retirar as despesas com o manejo de produtos em portos brasileiros da base de cálculo de tributação, reduzindo o custo dos importados, segundo fontes do Ministério da Economia, em iniciativa que é defendida por representantes da indústria. Simultaneamente, o governo avalia cortar a tributação que incide hoje sobre o frete marítimo. As medidas eram avaliadas nos últimos meses no Ministério da Economia, mas passaram a ser tratadas como prioridade na pasta diante da elevação de preços das commodities após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Manejo é o serviço de movimentação de mercadorias dentro de áreas portuárias, como no caso de desembarque de contêineres em um navio. Esse gasto, que compõe a despesa de importação das empresas, faz parte da base de cálculo para incidência de imposto de importação, IPI, PIS/COFINS e ICMS. As fontes do Ministério da Economia
que participam da elaboração da iniciativa e falaram sob condição de anonimato, afirmaram que a medida fará com que o manejo deixe de compor a base de cálculo para cobrança pela Receita Federal. Desse modo, o tributo cobrado sobre os importados ao fim do processo aduaneiro será mais baixo. O Ministério da Economia, no entanto, não se manifestou sobre o assunto. De acordo com interlocutores, o decreto para implementar a medida está pronto e pode ser apresentado nos próximos dias. Exportações totais de carne bovina em fevereiro crescem 47% em volume e 77% na receita. Isso de acordo com a Abrafrigo. Quem tem mais detalhes dessa notícia, e muito boa por sinal, é o Og Costa. Com a movimentação de 182.341 toneladas, novo recorde para o mês, e uma receita de 975 milhões e 800 mil dólares, as exportações totais de carne bovina in natura, somadas às carnes processadas, apresentaram em fevereiro um crescimento de 47% no volume e de 77% na arrecadação de divisas em relação a fevereiro de 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que compilou as informações da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, do Ministério da Economia. Nos primeiros 2 meses do ano, a venda de carne bovina nos mercados internacionais foi bastante aquecida e atingiu 342.339 toneladas, com receita de 1.780 bilhões de dólares, crescimento de 36% no volume e 62% na receita em relação ao mesmo período do ano passado. A China continua comandando a lista de países importadores, mas mesmo aumentando o volume, diminuiu a sua participação relativa. Comprou 140.946 toneladas nestes 2 meses, contra 119.031 em 2021, o que demonstra que a carne bovina brasileira está apresentando crescimento significativo também em outros mercados, como os Estados Unidos, o Egito, Israel, Chile, Filipinas, Emirados Árabes, Itália e Rússia. No entanto, com o conflito no leste europeu, a Rússia deverá sair da relação de maiores compradores por motivos óbvios. Bank of America sobe conta para IPCA e Selic em 2022, mas diz que Brasil é destaque em meio ao risco geopolítico. O Bank of America aumentou acentuadamente a sua projeção para a inflação do Brasil ao final deste ano devido ao impacto das tensões geopolíticas nos preços das commodities, o que levou à expectativa de maior agressividade do Banco Central no endurecimento da política monetária. No entanto, o Bank of America afirmou que os mercados domésticos podem atrair fluxos estrangeiros à medida que a guerra na Ucrânia abala o sentimento de risco global. O Banco Norte-Americano espera agora que o IPCA encerre 2022 em alta de 6,5%, taxa bem acima do teto da meta oficial contra a previsão anterior de inflação de 5%. Os centros dos objetivos de inflação perseguidos pelo Banco Central são 3,50% para este ano e 3,25% para o próximo, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Apesar dos riscos inflacionários, o salto global nos preços das commodities terá impacto positivo nos termos de troca do Brasil com o setor agrícola, devendo ser o principal beneficiário da alta das cotações das commodities. Além disso, o Banco Norte-Americano acredita que as ações brasileiras superarão o desempenho do resto da região latino-americana, pois o conflito Rússia-Ucrânia acelerou o reequilíbrio das carteiras globais para o Brasil. Os ativos brasileiros têm mostrado bom desempenho neste início de ano, com o Ibovespa acumulando alta de mais de 8%. E não são só as exportações de carne bovina que estão muito bem nesse começo de ano. Na esteira disso, também tem o frango. E exportações de carne de frango crescem 13% no primeiro bimestre. Og Costa.
As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 374.500 toneladas no mês de fevereiro, segundo informa a Associação Brasileira de Proteína Animal. As altas históricas dos custos de produção têm pressionado positivamente os preços internacionais de carne de frango, com o repasse aos preços finais. Ao mesmo tempo, as ocorrências de focos de influenza aviária em vários países da Europa, Ásia, África e mais recentemente na América do Norte também favoreceram o desempenho das exportações brasileiras. Os Emirados Árabes Unidos assumiram pela primeira vez a liderança nas compras de carne de frango do Brasil. Os árabes ganharam forte protagonismo nas exportações brasileiras dos últimos meses e foram decisivos, assim como o reforço das vendas ao México e à União Europeia. É esperado que esses níveis de compras nestas regiões se mantenham pelos próximos meses, especialmente porque a Ucrânia, forte competidor do Brasil em destinos como União Europeia, Arábia Saudita e países do Golfo, com o conflito seguramente deixará de exportar os volumes habitualmente destinados a estas regiões. Alô, homens que comandam o agronegócio, a agropecuária. A mulherada tá encostando, tá chegando, e quando a mulher bota a mão, cara, toma conta do pedaço. E você vai ter que dizer sim, senhor, para ela mais cedo ou mais tarde. É que as mulheres comandam hoje 31% das propriedades rurais do Brasil. Inclusive, estão à frente de muitos sindicatos rurais patronais. Og Costa. A transformação do agronegócio passa pelas mãos de muitas mulheres. Elas conquistam cada vez mais espaço, mostram a sua competência e deixam um importante legado de avanços para o meio rural. Segundo o IBGE, 31% das propriedades rurais do país são comandadas por mulheres. Elas ocupam ainda 19% dos cargos de direção em empresas do agrobusiness brasileiro. De acordo com uma pesquisa recente publicada pela Harvard Business, mulheres em cargos de liderança mostraram mais eficiência durante a crise pandêmica ao apresentarem soluções criativas, resultados positivos e conquistaram um maior engajamento dos colaboradores. Em Minas Gerais, 22 dos sindicatos de produtores rurais são presididos por mulheres. Daniele Alckmin, CEO da startup AgroOrigem, disse acreditar no poder de transformação e multiplicação da mulher empreendedora no agronegócio brasileiro e que ainda há muitos obstáculos a serem superados, a começar pelo mercado. O apoio às mulheres inovadoras é de extrema importância para que se continue desenvolvendo novas soluções para o agronegócio. E agora você confere a cotação do gado gordo nas principais praças pecuárias do Brasil e também a cotação de commodities agrícolas produzidas aqui no país. Vamos então aos preços do mercado de boi gordo e novilha. No Paraná, boi gordo está sendo cotado a R$ 322 com prazo de 30 dias e novilha a R$ 317 também com prazo de 30 dias. Em São Paulo, boi gordo R$ 340 com prazo de 30 dias e novilha a R$ 325 também com prazo de 30 dias. No Mato Grosso do Sul, boi gordo é cotado a R$ 325 com prazo de 30 dias e novilha a R$ 320 com o mesmo prazo. Já em Goiás, o boi gordo está sendo cotado entre R$ 323 e R$ 324 com prazo de 30 dias e novilha a R$ 318 também com prazo de 30 dias. E no mercado de cereais, a soja pela cotação média do Paraná está custando R$ 199,50 a saca. Milho pela cotação média do Paraná, R$ 98,50 a saca. O café arábica pela cotação média Brasil, R$ 1.344,10 a saca. A variedade robusta pela cotação média Brasil, R$ 749,80 a saca. Daniel Leiter vai trazer pra gente algumas imagens de alguns lotes que serão ofertados no leilão desta noite aqui na Estância Carranca. Um gadão de primeiríssima qualidade para você que é enjoado e que quer o gado bom. Confira com as imagens de Daniel Leiter.
E como a gente sempre diz, o Olho no Agro está de olho no tempo. Agora está chegando a previsão do tempo para os próximos dias em toda a região do Norte Pioneiro do Paraná. Para esta terça-feira, dia 15, teremos sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 18 graus, máxima 30 graus. Quarta-feira, dia 16, sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima 18, a máxima 30 graus. Para quinta-feira, dia 17, sol, pancadas de chuva e trovoadas. Temperatura mínima 22, máxima 31 graus. Dia 18, sexta-feira, clima-tempo informa que teremos sol com algumas nuvens, temperatura mínima 21 graus e a máxima pode ser a máxima da semana, 32 graus. No sábado, dia 19, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite podem ocorrer pancadas de chuva. Temperatura mínima 21 graus, máxima chega aos 30 graus. Já para domingo, dia 20, teremos sol, algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite de domingo será de tempo firme. Temperatura mínima 21 graus, temperatura máxima 28 graus. Muito bem, minha gente, estamos finalizando mais uma edição do programa Olho no Agro. Espero que você tenha gostado do programa e que acompanhe a gente nas redes sociais. Se você ainda não fez a sua inscrição do canal Olho no Agro, é fácil. youtube.com/Olho no Agro. Faça a sua inscrição, acione o sininho e receba em seu celular as notificações do nosso programa. A todos, nosso muito obrigado pela audiência, um abração bem apertado em toda a família e tenham todos uma ótima semana.